Com o nosso entrevistado de hoje, ele, escritor e jornalista Ednei Silvestre, que lança o seu 5º romance, esse que você vê aqui em minhas mãos, O Último Dia da Inocência, pela editora Record. Ednei, vamos fazer aqui, eu quando soube um pouco da história, que ela se passa em 24 horas, fui lembrar lá do clássico do James Joyce, né? Ulisses. Que comparação. E agora? Você sabe, eu às vezes tenho a impressão que James... Mas você sabe que eu já tentei ler umas 500 vezes. Danado aquele livro, é difícil, eu não consigo, eu empaco nele, não vou adiante, mas tô falando isso porque a história também, que é baseada... Mas a dele se passa em 24 horas mesmo. Mesmo. A minha não, é menos ainda. E a dele é baseada no clássico, né, Odisseia do Homero, né, e fala do Odisseu voltando lá da Guerra de Troia pra Ítaca e tal. Tem todo esse preâmbulo ali, né. No teu, também é nesse período, é um período curto, né. Ele começa de manhã, no Instituto Médico Legal. Sim. Na verdade, começa a página anterior, começa com um acidente que mata a família, que dizima a família dele. Um tempo antes, mais de uma década 17 antes. anos. 17 anos antes, né? E aí quando volta, ele está no Instituto Médico Legal em busca de uma reportagem que possa lhe dar trabalho e sobrevivência, e ele só está no Instituto Médico Legal porque naquele dia os bons repórteres, os jornalistas com algum prestígio estavam a caminho do comício do Jango ou em frente ao prédio do Jango. Do comício da Central, você fala. Do comício da Avenida Central. Avenida não. Comício da Central do Brasil. E como... Aí Sobrou ele, né? Sobrou ele. Ele vai parar no Instituto Médico Legal, que é, como ele diz num certo momento, é o último degrau da profissão, você fazer polícia e fazer cadáver. E aí fica lá procurando, abrindo gavetas, olhando os mortos congelados em busca de alguma história. Ele não sabe nem por onde começar, até que surge uma boa alma, talvez. Quem sabe? Quem sabe? E essa pessoa, que é um jornalista experiente, um fotógrafo, Amarantes, que se apresenta como Amarantes, diz para ele, abre a gaveta tal, vê quem é. Aí ele abre uma gaveta, tem uma moça morta, uma figura lamentável, espancada pelo cafetão, etc, etc, até que esse experiente diz para ele, dá uma indicação para ele, olha que pessoa aparentemente, que alma boa. Tô muito desconfiada desse cara. Será? Não sei, tô ficando meio desconfiada dele. Talvez ele seja uma pessoa boa mesmo. Ednei, a história ela é retratada num ano de muita tensão, né, da política brasileira, 1964, que mudou os rumos completamente do país. Eu queria saber quantos anos você tinha na época, como que você lembra daquela época e qual o paralelo que dá para traçar com os dias de hoje. Naquela época eu tinha 14 anos e era secundarista. E eu vinha de Valença, onde a política ecoava muito longemente. Né? Havia uma troca frequente dos donos do poder em Valença. A cada eleição entravam daqueles poderosos. Eu não entendia nada, eu como ele, eu não entendia nada de política. E fui num colégio secundarista, em que havia muitos ativistas, em 64, mas aquela agitação de 64 não começou em 64. Né? Ela já veio de antes. Tivemos um presidente, um professor, que representou uma grande esperança para o Brasil, que era o Jânio Quadros, era um homem culto, informado, e que prometia varrer. O símbolo dele era uma vassourinha. Menina, ela parece uma criança. Essa é uma Na verdade, eu tenho 80 anos. Você está muito bem. Dermato, eu beijo, não me lembro direito como era, mas era uma coisa, varre, vassourinha. Arquivos da Jovem Pan. Arquivos da Jovem Pan, pode procurar. E esse homem entrou prometendo livrar o Brasil da inflação que tinha estourado com o Juscelino Kubitschek, mal sabíamos nós o que aconteceu com o Sarney, e mudar, né, toda essa viciada, velha política do Brasil. Então, 64 já foram reflexos. E o homem que estava na presidência, João Goulart, só estava na presidência porque
no estranho sistema do Brasil na época, o vice podia ser de um partido e o candidato à presidência de outro. O Jânio e o Jango não eram aliados. E o Jânio simplesmente deu tchau em Brasília, dizem que por várias razões, inclusive porque tinha bebido um pouco, ou porque queria, ao sair, que o trouxessem de volta com plenos poderes. Né? Não aconteceu. E aí entrou o João Goulart, que estava na China, mais uma prova que ele era comunista e que estavam querendo enfiar um país no comunismo. Uma grande, eu não lembro se era uma grande Cuba, enfim, tinha uma coisa assim, porque Cuba era uma grande ameaça. Né? Cuba tinha expulsado os americanos, tinha fechado os cassinos, as boates, enfim. E aí o João Goulart, que era um estancieiro, ele era um grande proprietário de terras, gado. Esse homem é empurrado pela esquerda para fazer uma reforma agrária, para nacionalizar, não que não fosse parte do programa do então partido PTB. Né? Ele pertencia ao PTB. E aí está ele lá sendo empurrado, tendo um inimigo próximo na família, que era o Brizola, que queria o poder, tendo no Nordeste um grande líder, um homem extraordinário, que era o Arraes. Então ele estava muito fragilizado. E aí ele ele se entrega ao sacrifício ao fazer um grande comício que mostra para todos as intenções comunistoides do presidente nesse comício da Central. Sim. O que talvez tenhamos paralelos é que no Brasil, nesse momento, temos uma divisão, né? um confronto entre, aspas, esquerda, aspas, direita. Mas aquela situação era muito peculiar, a situação do João Goulart. Vamos lá. Me parece, desculpe, inescapável. Sim. Foi golpe? Claro que foi golpe. Você sofreu com a ditadura? Algum amigo seu próximo sofreu com a ditadura? Sofremos todos, assim. Para mim foi um pouco mais difícil, porque eu tentava trabalhar e vinha de uma escola dita de esquerda, né? O que tornava um pouco mais difícil. Havia pessoas... Toda vez que eu falar de esquerda, vejam com aspas, né? Porque muitos daqueles foram considerados esquerdistas, comunistas, eram humanistas, que é como eu me considero. Eu tenho uma amiga querida que dizia, você, essa coisa, sou comunista, esquerdista, mas eu não sou comunista, eu sou humanista, né? Eu quando vejo pessoas dormindo embaixo de uma marquise, ou alguém me pede um prato de comida, isso me insulta e me dá uma tristeza profunda. Mas, e o doido dessa história toda de ter esse sentimento humanista que você se refere é observar que todos os países comunistas não tiveram esse sentimento humanista e dizimaram populações, né? É um paradoxo com relação a uma visão de mundo, né, que se tem. E a gente tem que buscar o entendimento em algo que é muito contraditório em si. Né? Muitas vezes. Gente, o nosso tempo está infelizmente acabando. Rapidinho, mesmo? Paulinha. Não, o Ednei falou com tanto amor sobre ser jornalista, né? Esse ofício do jornalismo. E hoje o jornalismo está sob ataque, né? A extrema imprensa. Sempre. E, enfim, vários órgãos de imprensa sendo apedrejados, enfim. O que você pensa sobre isso? Nós somos os malucos que gritam, o rei está nu, o rei está nu. E o rei, em vez de demitir seus assessores que deixaram ele pelado no meio da rua, ele manda cortar nossas cabeças ou nos amordaçar. Ednei Silvestre, cara, que papo incrível, eu adorei aqui essa conversa com você, conhecê-lo pessoalmente, já o admirava como repórter, como jornalista, tô fissurado para conhecer essa história a fundo, como eu imagino que grande parte dos nossos espectadores e ouvintes também. Ednei Silvestre lançando hoje aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, na histórica livraria Martins Fontes, o último dia da inocência, muito mais a história
completa desse pouco que falamos aqui e nesses minutos de papo com o Já estamos Ednei. acabando? Acabamos, Que Ednei. pena. Muito obrigado, Tá bom, obrigado, viu? muito obrigado. Obrigado pela presença aqui no Morning Show. Tá aqui o lançamento, acontece hoje, como eu disse, na Martins Fontes da Avenida Paulista, O Último Dia da Inocência, novo livro de Ednei Silvestre.